Vamos lá, galera. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês como investir apenas R$ 105 e poder aposentar tendo mais de R$ 360.000 na conta. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quanto dinheiro vocês precisam exatamente acumular para poder parar de trabalhar e conquistar a liberdade financeira de vocês. E no final eu vou mostrar para vocês dois investimentos onde você pode colocar seu dinheiro e receber rentabilidade todos os meses. Não é segredo para ninguém que o Brasil tem um problema muito sério como INSS. Para quem não sabe, a sigla significa isso nunca será suficiente. Só para vocês verem, o rombo nas contas públicas só aumenta todo ano. Em 2023, quer dizer, ano passado, estamos falando em rombo. Rombo quer dizer, não é quanto a Previdência pagou, quanto faltou para ela, quanto dinheiro ela precisava pegar das contas públicas para poder só pagar. Estamos falando em 363 bilhões que estava faltando. E o governo estima que esse rombo deve dobrar até 2060. O que isso quer dizer? Isso vai forçar nova reforma. Quer dizer nova reforma? Quer dizer que vai continuar, cada vez vai aposentar mais tarde, simplesmente isso, e cada vez vai ter que contribuir mais. Isso é inevitável. Para piorar, nós temos uma geração inteira de jovens que a gente chama eles de geração neném. Quer dizer, nem trabalha, nem estuda. Jovens de 15 a 29 anos que, não, como eu falei para vocês, não trabalham, não estudam, não fazem praticamente nada. Estamos falando de uma geração que só cresce, que agora estão falando de 5,4 milhões de jovens, jovens que não contribuem e, obviamente, no futuro eles vão precisar o INSS, nem que seja para receber o salário mínimo, mas eles vão precisar. Brasil é ainda considerado um país relativamente jovem, mas está envelhecendo muito rápido. E hoje nós temos cada dia menos pessoas contribuindo e cada vez mais aposentados. Não estou falando nem dos milhões de brasileiros que trabalham na informalidade, quer dizer, muitos deles também não contribuem. Olhem somente esse dado para vocês verem como a situação está grave. Nos últimos 10 anos, o número das pessoas que está recebendo pelo INSS, os beneficiários, ele cresceu 3 vezes mais do que as pessoas que estão contribuindo. Isso quer dizer que nós temos duas conclusões inevitáveis. O primeiro, que toda vez as pessoas vão precisar aposentar mais tarde. Essa idade que está agora, de 60 e 65, ele é insustentável, pode ter certeza. E segunda coisa, que o valor que vai ser pago pelo INSS vai diminuir com o tempo. Não necessariamente eles vão pagar menos, mas como eles não vão fazer reajuste dele e a inflação vai corroer esse valor, cada vez você vai receber menos. Então, quem vai depender exclusivamente pelo INSS para a aposentadoria pode ter uma surpresa bem desagradável no futuro. E os dados mostram que apenas 1% dos aposentados hoje consegue se sustentar sozinho. Então, quem não tem dinheiro guardado terá uma redução drástica no padrão de vida deles. Então, vamos fazer algumas contas junto. Para aposentar hoje em dia, você precisa contribuir 30 anos mulheres e 35 anos homens com pelo menos 62 anos. Hoje em dia, o mínimo que uma pessoa que ganha salário mínimo precisa contribuir é R$ 105. E o máximo, que para você poder aposentar como teto do INSS, que é 7.786, você vai ter que contribuir com 1.557, certo? Que esse é o teto, vocês podem ver nessa tabela. Então vamos fazer alguma simulação investindo esse valor por fora. Nessa simulação que eu vou fazer agora, você vai investir, vai aplicar todo mês R$ 105, que seria o mesmo mínimo que você precisava contribuir para o INSS. O mínimo do INSS você vai ter que contribuir de qualquer jeito. Mas vamos pagar os 105 mínimo, que é obrigatório, e vamos fazer a simulação que você vai contribuir com mais 105 por fora. 105 com juros de apenas 0,8% ao mês. É um juro razoável que você consegue. Se você fazer uma carteira entre renda fixa, uma carteira de ações, fundos imobiliários, dá para conseguir isso. 0,8% ao mês. Isso vai garantir para você, depois de 35 anos, uma quantia de R$ 362.000 depois de 35 anos. Talvez não pareça muito dinheiro depois de 35 anos, mas me responde, quantas pessoas que ganham salário mínimo vocês conhecem que têm esse valor guardado? Então vamos lá, se a gente vai pegar aquele exemplo conservador, quer dizer que eu quero acumular 1.250.000, certo? Então, de 1.250.000 que eu preciso para viver um dia com 5.000 por mês, tranquilamente. Agora, vamos imaginar que você já tem, sei lá, você já juntou 450.000. Você tem imóveis, você tem terras, alguma coisa que você já juntou, quer dizer que você já tem R$ 450.000, certo? Perfeito. Investimento mensal, vamos imaginar que você consegue guardar 2.000 por mês, certo? Taxa de juros 0,8%.
ok? E o valor final que a gente quer é 1.250.000, certo? Nesse caso, você pode ver aqui que vai demorar 96 meses e vai demorar para vocês 8 anos, certo? Obviamente, se você vai diminuir esse valor ou aumentar o investimento, você vai jogar nessa parte. Então, aqui essa calculadora, ela calcula que a liberdade financeira sua, você vai atingir em 5 de maio de 2032. Então, nessa parte. Eu acho que quando você consegue enxergar pela primeira vez, construir a sua liberdade financeira, é uma coisa bem interessante. E esse é o valor mínimo que todos nós somos obrigados a pagar. Agora, o pior é para quem quer pagar o valor máximo de 1.557 para receber o teto máximo da INSS. Aí que eu acho mais complicado. Por quê? Primeira coisa, ninguém garante para vocês, gente, que eu estou falando sério. Não é pregar o caos, mas ninguém garante para você que daqui 30 anos ainda o INSS vai pagar esse valor, gente. Estamos falando de um rombo, de um INSS quebrado. E pode ser que daqui a pouco ele simplesmente vai começar, não vamos poder pagar o teto, nós vamos pagar 20% a menos, e assim vai. Simplesmente isso, entendeu? Então, vamos tentar fazer a mesma simulação, você investindo o mesmo valor, esse 1.557, por fora, fazendo por conta própria. E vamos fazer a mesma simulação, investindo com 0,8% para 35 anos. Você sabe quanto dinheiro você vai ter? Olha aqui. Você vai juntar 5.376. Eu diria que é muito mais interessante do que apenas ter os 7.786, que é o teto do INSS. Agora, quem está preocupado com inflação, se você não sabe investir ao ponto que seus investimentos vão subir acima da inflação, você pode fazer uma coisa bem simples. Uma vez por ano, você reajusta o valor que você está depositando. Se você está pagando 105 e se a inflação for 5%, no ano 2024, por exemplo, você pode fazer 105 mais 5%, que seria R$5 a mais. Então, no próximo ano, você vai investir R$110 e assim você fazer esse aumento todo ano. Isso quer dizer que o valor que você vai ter no futuro vai ser o valor equivalente a R$362.000 no valor de hoje. Então, vamos lá. Agora vamos para a segunda parte desse vídeo. Eu não quero apenas guardar dinheiro para brigar com o INSS, para ter o salário mínimo deles. Eu quero ter minha liberdade financeira. Eu quero poder parar de trabalhar e continuar a viver de renda para o resto da minha vida. Quanto dinheiro bem eu preciso? Vamos lá. Para você saber exatamente quanto dinheiro você precisa, você tem que usar essa fórmula da liberdade financeira. Então, para você poder essa fórmula, a primeira coisa você tem que definir qual é o valor que vocês querem receber todo mês para manter o padrão de vida de vocês. Lembrando, quanto mais otimizado esse valor, quanto mais baixo, mais rápido vocês vão acumular, vocês vão conquistar, certo? Se você vai falar um valor muito alto, você vai conquistar, só que vai demorar muitos anos. Se você vai ter, pelo menos na primeira fase, um padrão de vida mais enxuto, mais otimizados, você consegue mais rápido. Para saber qual é o valor que vocês precisam acumular, podemos fazer duas contas. Qual é o valor total que você precisa acumular para ter a liberdade financeira? A primeira conta, eu não gosto muito dela, porque ela é mais complicado atingir ela. Nós vamos fazer a conta de padrão de vida vezes 120. Por que 120? Por quê? Se você vai multiplicar seu padrão de vida vezes 120, você vai ter uma quantia que com 10% dela aproveitando ano após ano, exatamente representa o padrão de vida que você precisa. Por exemplo, se estamos falando de padrão de vida de R$5.000 versus 120, vai te dar exatamente o valor de R$600.000. Se teoricamente você aproveita, coloca em uma aplicação que te paga 10% ao ano, quer dizer que você retira 60.000, quer dizer que você pode viver com 5.000 todos os meses. Só que o problema é que retirar 10% de uma aplicação, isso é muito perigoso. Por quê? Porque isso é bem acima da rentabilidade real que você consegue em uma maneira tranquila. Quer dizer que provavelmente você tira parte rentabilidade e parte correndo a inflação. Quer dizer que esse dinheiro 600.000, a tendência dele é acabar com o tempo. Então, isso é muito perigoso. O que eu sempre ensino para meus mentorados fazer uma conta que ninguém gosta, mas é a conta verdadeira, é multiplicar por 250 o padrão de vida que você quer viver. Nessa conta, ele permite para você tirar apenas 5% do capital total que você vai juntar, e aí, obviamente, esses 5% eles vai ser rentabilidade real abaixo da inflação, quer dizer que você vai deixar a inflação continuando rendendo, quer dizer que esse valor que você está acumulando, ele nunca vai acabar, porque você só está tirando parte pequeno deles. Então, se quiser uma conta
vamos dizer assim, mais rápido, que vai te otimizar mais, você pode fazer vezes 120, ou uma conta mais conservadora, você faz vezes 250. Agora, desse valor vezes 250 que você calculou, você vai descontar o patrimônio, você vai descontar tudo que você já conquistou na vida. Então, você vai precisar 1.250.000, você vai descontar já, eu já tenho terreno, eu já tenho isso, eu já tenho aquilo, você vai descontar toda essa parte. Aí vai faltar dinheiro, certo? Vai faltar uma quantia, sei lá, 800.000 ou quantia que vai sobrar, beleza? Agora você vai ter que saber quanto você consegue guardar todo mês. Se você vai falar, bem, eu não consigo guardar nada, então infelizmente você não está na fase certa, você está na fase errada. Você tem que voltar para trás e voltar para a fase de corrigir mentalidade, corrigir padrão de vida para sobrar dinheiro. Mas vamos dizer que você está nessa fase. Então, você vai saber exatamente quanto está sobrando todo mês, quanto você está investindo. Você vai colocar na fórmula de juros compostos e você vai saber exatamente o dia que você vai conquistar a sua liberdade financeira. Bem simples nesse formato. Como eu consigo acelerar esse processo? 3 coisas. Primeira coisa, você consegue otimizar o padrão de vida, quer dizer, quanto mais baixo o padrão de vida, mais vai sobrar dinheiro, mais você pode investir. Segunda coisa, obviamente ganhar mais dinheiro. Você pode fazer uma renda extra, ganhar mais, provido, negócio novo, quer dizer, entra mais dinheiro, você pode investir mais, encurta o caminho. E a terceira coisa, obviamente, aprender a investir melhor o seu dinheiro. Quanto mais vai render, quanto mais juros compostos você vai receber, vai encurtar o tempo para acumular essa fortuna. Bem, depois que eu junto todo esse dinheiro, onde eu posso aplicar ele? Perfeito. Hoje eu vou ensinar vocês 2 investimentos que eu gosto bastante. Tem vários investimentos que vocês podem fazer, mas vamos focar hoje em 2. Primeiro que eu gosto muito é fundos imobiliários. Por que fundos imobiliários? Porque tem muitas pessoas que gostam de investir em imóveis. Isso da cultura do brasileiro, ter casas, receber aluguéis. Eu acho ótimo, mas hoje fundos imobiliários para mim faz 1000 vezes mais sentido. Você consegue em fundos de investimento imobiliários ter liquidez, pode investir qualquer valor, flexibilidades, rentabilidade dobro, até às vezes triplo do que um imóvel físico, para não dizer diversificação, quase sem vacância, e muitos outros vantagens comparado ao imóvel físico. Então, como você pode investir? Então, primeira fase, lembra, a fase de acumulação. Você acumulou, guardou dinheiro todo mês, certo? E aí agora você acumulou o ponto que você já tem o dinheiro para sua liberdade financeira. Bem, beleza, eu já tenho a quantia que você falou. Como eu posso aproveitar isso todo mês? Vamos lá. Eu vou te dar para vocês 4 exemplos de fundos imobiliários. Isso não é recomendação de investimento, mas fundos imobiliários legal que você depois pode estudar eles. Vamos falar do XPMOL, que é de shopping. Ele rende dividend yield, quer dizer que ele paga ao longo do ano, mês após mês, o valor de 9,24 de dividend yield. Você pode pegar, também colocar, a gente vai escolher 4, HGLG. HGLG, esse é um fundo de galpões, estamos falando de rentabilidade de 8,45 ao ano. Todas essas rentabilidades são isentos de imposto de renda. Você pode pegar o KNCR 11, esse fundo de papel, ok? E todos eles são atrelados ao CDI, que eu gosto mais, é um pouco mais seguro. Até agora está rendendo bastante, então 12,45. E o último, o TRXF11, eu gosto muito, ele investe em mercados mesmo, supermercado, pão de açúcar, que são espalhados por todo o Brasil. E a média de rentabilidade dele, do dividend yield dele, é 10,61. Se a gente pegar esses 4, a média do dividend yield desses 4 são 10,18. Então você tem imóveis, fundos imobiliários, que rende para você isento de imposto de renda 10,18%. Então, teoricamente, se você pegasse a primeira conta que eu mostrei para vocês, que era 5.000 vezes 120, você vai pegar esses 600.000 e coloca nesses fundos, tirando esses 10%, você poderia viver com 5.000 tranquilo. Mas, de novo, se você vai pegar todo o valor e não vai reinvestir parte, eu acho super perigoso. Então, eu recomendo tirar um pouquinho, juntar mais dinheiro e tirar menos, e aí você vai conseguir reinvestir nos fundos imobiliários e continuar aumentando eles para sempre. O segundo investimento que eu acho interessante é o IPCA+, com juros semestrais. Talvez ele não é o mais interessante, mas hoje em dia nós temos IPCA+, que paga mais de 6% ao ano, isso é bastante elevado agora, então agora seria um bom investimento interessante. Esses IPCA+, com juros semestrais, ele paga os juros. Imagina se fosse 6% dos juros, ele vai pagar durante 2 vezes ao longo do ano. Nessa parte você vai ter que pegar essa bolada e dividir ela por 6 meses para poder viver nesses 6 meses com esse valor. É um investimento que também é interessante. Eu acredito, eu gosto muito mais de fundos imobiliários, mas sempre a diversificação ela é muito mais saudável do que concentrar somente em um ativo. Então, hoje a gente falou sobre 2 ativos. Se você entende que
você não pode confiar no INSS como a única fonte de seu futuro. Segundo, otimizar o seu padrão de vida, investindo todo mês corretamente, um dia você pode sim ter liberdade financeira. E o que você vai precisar é, ao longo do tempo, ao longo dos anos, investir na sua educação financeira, aprender cada vez mais. Seguindo o canal, você vai aprender vários investimentos que você pode fazer e sim construir a sua liberdade financeira. Talvez nesse momento pareça para você muito longe. Nossa, é muita coisa, bem, eu não vou conseguir. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Toda uma grande jornada começa com os primeiros passos. Você não precisa enxergar muito longe. O que você precisa fazer é começar. Os primeiros investimentos, primeiro ano, segundo ano, você começa a acumular, começa a pegar gosto pelas coisas e de repente você vê como o juros compostos te ajuda cada vez a ir mais longe. O mais importante é começar. Só isso. Se gostou desse vídeo, obviamente curte, comenta se ficou alguma coisa em dúvida e se você não está inscrito no canal, se inscreve e até o próximo vídeo. Beijo no coração.